Mais glória, vai, mais glória, mais glória. Se você está adorando Ele, glorificando Ele, glorifique mais, adore Ele. Vai, 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 levanta a sua mão ao céu. Fale com Ele aí alguma palavra bonita, Ele quer te ouvir nessa noite. Fale, eu vou esperar, vou esperar. Fale agora, vai. Ora mahashuri kandarabas. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. A obra do Senhor vem de anos. É certo que o ministério aqui vem de anos. Há uma história, há uma raiz, pastor Cristiano. Nós sabemos e entendemos isso. Mas Deus fala algo comigo ao meu coração. Sou profeta, queridos. Deus me chamou para o ministério com 16 para 17. Aí o Senhor me diz assim um negócio: filho, eu vou te levantar. Eu vou te colocar entre os que se dizem grande. Eu te dei o ministério do louvor e depois te darei o da palavra. E tu vai viajar aos 4 cantos para ministrar a minha palavra. Por isso eu tenho a responsabilidade de deixar aqui tudo que Deus, o Espírito Santo, quer nesta noite. Deus está me dizendo que traz para esta igreja uma história de mudança. Mas que história de mudança é esta, profeta? Se nós já vem firmado na rocha, firmado na palavra, com bons ensinamentos do nosso pastor, não é nada disso que eu quero dizer. Deus está trazendo um mover, está vindo um avivamento, e este avivamento ele é produzido dentro de nós, pelo poder da sua palavra. Pessoas dessa cidade serão impactadas. Eu vou trazer uma revelação aqui. Quem acredita que Deus fala ainda? Quem acredita que Deus revela, que Deus mostra? Estava orando neste altar quando cheguei. É sério, preste atenção no que vou falar a vocês nessa noite. Eu passei praticamente esta noite passada, dormi ali em Umas, vim de Goiânia e dormi na minha irmã, para pegarmos a estrada para cá bem cedo. E na madrugada eu acordei com um sonho, uma visão, o inimigo me afrontando. E naquela visão eu vi o inimigo me afrontando. Eu acordei, fui ao banheiro e voltei. E quando eu estava indo ao banheiro, eu falei: Jesus, que negócio é esse? O Espírito Santo diz, ele te afronta, mas ele não pode tocar em ti. Por que você está contando isso? Em muitos lugares que eu vou ministrar, quase, bem dizer todos, o Senhor diz para mim: jejum hoje. Jejum hoje. E eu não sei porque Deus me manda fazer isto, mas depois que eu chego, que eu estou ministrando, eu vejo por que Deus falou para mim jejumar. E quando eu entrei nesta casa de oração, eu vou logo dizendo a vocês, eu percebo a glória de Deus aqui, o Espírito Santo de Deus dentro dessa casa, dentro desse ambiente. Percebe isso? Deus habita no nosso meio. Deus habita no vosso meio. Só que, por que eu estou falando assim? Porque eu estou usando cautela para dizer. Quando eu entrei e joelhei aqui, o Senhor me diz: há algo oculto no Rekahashebias, no âmbito espiritual, que alguém faz. Não sei se o pastor sabe, se Deus já disse a ele, se alguém já disse isso aqui. Alguém faz trabalho contra esta obra aqui. Vasculhe. Se procurar, vão achar. Se não achar, me chame de mentiroso, porque o Espírito de Deus não se engane. Jesus um dia disse para os discípulos: nós já vamos ler, vamos pregar. Os discípulos, alguém leva um endemoniado aos discípulos, e os discípulos não podem expulsar o demônio.
Aí depois Jesus encontra com os discípulos mais tarde, e os discípulos perguntam: ô mestre, diga uma coisa para nós. Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus diz assim: primeiro, pela pouca fé. Mas esta casta, está escrito aqui, ela não sai a não ser por jejum e oração. Aleluia. Há batalhas espirituais que você só vencerá na oração e no jejum. No jejum e na oração. Quantos entendem essa palavra? Daniel se pôs de joelho e orava já havia 21 dias. Quem lembra quando alguns pastores chegaram aqui em Brasília e foi ali com o presidente e fizeram uma oração? Quem lembra disso? Quem lembra? Muita gente lembra. Estava em casa e por acaso eu com o celular estava ao vivo. Aí falei: eu vou ficar em pé aqui na minha sala e vou orar com esses pastores. Aí quando eu estava orando, aí alguém pode dizer assim: mas isso não é novidade. Mas tem gente que não sabe disso. A Bíblia diz que há principado, né, pastor Cristiano? Há principados que estão nas regiões celestiais. Eu não estou falando de demônios sem vergonha. Estou falando de principado que lutou com o anjo Gabriel, quando Deus deu a ele, designou a ele para vir trazer resposta para Daniel. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Espero não estar falando grego. Aí Daniel se põe de joelho. A Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel falou com Deus, a oração dele foi: Deus está ouvindo a oração de você aqui dessa igreja. Aqui tem mulher e homem de Deus. Tem homem de Deus em cima desse altar. Só que há uma batalha espiritual que Deus me revelou. Eu estou sentindo Deus aqui. Amai, tecas, deplai, depo. Deus está levantando mulheres e homens de coragem nesta casa de oração, que vai partir para a guerra. E pode ter certeza, o final é de vitória. A vitória já está garantida. Foi uma guerra. Deus mandou Gabriel. Gabriel ficou preso no príncipe da Pérsia. Príncipe aqui não é reis terreno. Está falando de príncipe espiritual. Precisou de Deus designar um arcanjo chamado Miguel. E aí Miguel veio e desprendeu Gabriel, pela ordem determinada pelo Todo-Poderoso. Deus me manda dizer que está designando ordem aqui para esta igreja. Vai haver, o povo aqui já é avivado, mas Deus está trazendo um avivamento maior ainda. Quem recebe essa palavra, dê um glória, dê uma salva de palma para o Todo-Poderoso. Estou falando pelo Espírito aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo Deus aqui esta noite. Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Em 2 Reis, capítulo de número 4, por favor. Aleluia. Aleluia. O trabalho do diabo, ele é feito em oculto. Nem sempre ele revela. Só que a palavra diz assim, mais forte é aqueles que estão conosco do que aquele que está com eles, do que aquele que está lá fora. Aleluia. Capítulo 4 de 2 Reis. Quem achou, por favor, diz amém. Diz assim a palavra do Santo de Deus: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele:
Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Diga comigo, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta. Diga comigo, fecha a porta. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte. Diga comigo, põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus te abençoe, e toma o seu assento. Amados e amadas servos e servas e filhos e filhas do eterno Deus de Israel, o simpatizante do Evangelho de Cristo Jesus, quero vos compartilhar nesta noite esta palavra. Na verdade, uma mensagem contada, uma história contada e escrita, da qual ocorreu naqueles dias, naquele tempo. Esta viúva, da qual Eliseu serve ela, é usado para ela. Aconteceu que ela tinha um marido, o marido dela era profeta, era homem de Deus. Às vezes você já leu, mas talvez você não foi mais um pouco a fundo, e talvez você não saiba que o marido desta mulher era homem de Deus. A Bíblia diz que ele era homem de Deus, mas que ele era profeta. Inclusive no tempo da perseguição, que a meretriz, a prostituta, perseguiu os profetas, ele, esse marido desta viúva, então, foi um dos que acolheu, que ajudava, que sustentava os profetas. Então, com certeza, um dos motivos que ele contrai esta grande dívida foi porque eles estavam sustentando, ele estava ajudando a alimentar os profetas que estava escondido em covas. A Bíblia diz que ela entra em um estado crítico, ela entra numa situação crítica, de grande necessidade, até que chega um dia que ela não tinha o que pagar os credores do marido. O credor chega lá e diz: é o seguinte, nós viemos para levar os seus filhos para sermos um servo nosso, ser escravo. Naquele tempo, as pessoas eram compradas, levadas para trabalhar como escravo, troca de alimento apenas. E era nessa condição que ia se tornar os filhos daquela viúva, tendo seu marido profeta falecido. Mas a Bíblia diz que ela vai em busca do homem de Deus. Então ela procurou a pessoa certa. Quando você está precisando de uma ajuda, de um apoio, de um conselho, procure o homem de Deus. Ele tem a palavra, ele conhece a palavra e ele tem de Deus. O homem de Deus recebe de Deus para dar ao povo. Eu percebo aqui, sem congregar pela primeira vez, o que eu vejo aqui? Vou ser sincero, eu vejo um povo alimentado aqui, um povo alimentado pela palavra. Porque a igreja que você chega e está sem a palavra, qualquer oba-oba convence. Mas eu vejo que um povo aqui é fortalecido pela palavra. Se não tiver palavra, a palavra é pão, é que dá sustento, alimento sólido. Aí empurra o povo com a barriga.
porque está empazinado. Qualquer alimento podre por aí envenena, e alimento está empazinado. Mas eu vejo um povo aqui que está agraciado, arraizado na palavra. Quantos têm a palavra? Jesus venceu pela palavra. O inimigo tentou Jesus lá no deserto usando a palavra. Só que Jesus venceu ele também pela palavra. Esse negócio, você pode pegar essas pedras aí, porque você é filho de Deus, você pode, você tem poder. Já viu aquele negócio? Você pode, você pode. Não. Nem tudo me convém. Aí Jesus, no intelecto, inteligência, sendo onipresente, onisciente, sabendo de todas as coisas, ele falou: não, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Eliseu aproxima, diz: o que eu hei de te fazer? Porque há situações que a gente fica perguntando, pastor Cristiano, como que a gente vai resolver isso? Aí é tão lindo o que eu vou falar aqui, porque às vezes a gente fica procurando, aí a gente tem um cantinho, a gente tem um quarto, e nesse quarto, geralmente um quarto tem uma porta, e a gente vai para aquele canto e fecha a porta. E lá Deus começa a instruir, a dar direção, e a gente recebe de Deus. Quantos estão entendendo? A tua serva não tem nada em casa. Espera aí. Como assim não tem nada? Já viu aquela pessoa que Deus coloca algo na mão dele? Ele fala: não, isso aqui só para mim é muito pequeno. Isso aqui para mim não é nada. A pessoa que desfaz aonde Deus coloca ele, aonde Deus planta ele. Irmão, aonde Deus te colocar e te plantar, cresça ali, frutifica ali. Tem um tempo que Deus determinou, e Deus vai te dar crescimento ali. Um rega, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Ele, é Deus. A tua serva tem um pouquinho de azeite numa botija. Era só o que precisava. Eu não sei falar direito, pregador. Eu sei 2, 3, 5 versículos. Vai deixando Deus te usar com 1, 3, 5 versículos. Aí tu vai estudando, vai aprendendo com o pastor. Vem às terça-feira. Quem está entendendo isso? Crescei na graça e no conhecimento. O povo perece por causa da graça ou por causa do conhecimento? Da falta do conhecimento. Vamos lá. É claro que esta passagem bíblica, o contexto, está falando de bênção, de prosperidade financeira, sim ou não? De uma necessidade que a viúva estava carente, precisando, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que Deus me deu uma palavra e eu extraí desse texto, e você vai entender, eu vou chegar lá. Porque na Bíblia o azeite representa o Espírito Santo de Deus. O crente que não tem o azeite, não tem o Espírito, não tem a presença, corre risco de você cair no buraco no meio do caminho. Corre risco de qualquer alimento que te dá, você come. Porque às vezes aparentemente está bonito, mas quando você ingere é veneno. Quem está entendendo? Deus separou uma noiva, uma igreja. A Bíblia fala isso. O povo eleito, os chamados para fora. Por que Deus fala da santificação? Santificação é separação. Separação é diferente. Você não é melhor, mas você é diferente. Quantos aqui é diferente? Porque a pessoa que não é trapaceira, rolista, mentirosa, cheio de rolo, vivendo vida dupla, ele é conhecido. Transparente, verdadeiro, sincero. Da tarde eu ministrei sobre a vida de um homem que morreu, e Jesus o
ressuscitou. Hoje eu falo de um homem profeta, homem de Deus que morreu e Deus não ressuscitou, mas cuidou da família que ficou viva. O que eu quero dizer? O que você quer dizer com isso, pregador? Deus tem cuidado de você, Ele vai continuar cuidando. Deus é Deus provedor, não vai te deixar não. Faz o seguinte, corre lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando o profeta designa e dá direção a ela, primeiro passo, pastores, ela obedece. Sem obediência não tem nada feito. Aí o profeta diz, vai lá, toma vasos emprestados. A versão aqui, bíblica estava, nós lemos vaso. Eu quero aqui essa tradução, essa aqui da minha Bíblia, vasos. Tome vasos emprestados, e não poucos. Agora vem comigo. Se caso esta viúva, ela tem um pouquinho de dúvida e fala, não, peraí, eu tenho um pouquinho, para que eu vou pegar tanto vaso? Esse negócio não vai rolar, não vai dar certo. Faz o seguinte, eu vou pegar uma vasilha e vou levar, e vou ver se vai funcionar. Não, ela obedeceu, simplesmente obedece. Oh meu Deus, a obediência gera bênçãos. Não queira sair por aí, não, Deus me chamou e eu tenho comunhão, eu tenho o Espírito Santo, eu vou fazer do meu jeito. Não vai não, não faz isso não. Cresça junto. Deus nos chamou para somar. Ninguém é melhor do que ninguém. Apenas temos ministérios diferentes, chamadas diferentes, dons diferentes para o bem do reino de Deus. Quantos entendem essa palavra? Hoje esta mensagem Deus está me dando ela diferente, tranquila, porque Deus quer conversar com o seu povo. Pastor Cristiano, Deus reservou esses dias para conversar com esta igreja. Uracantarás. Ela vai, toma vasos emprestados e leva o que pode. Aí ela obedece, ela entra no quarto, fecha a porta. Eu estou falando de segredos aqui, que talvez você já leu, já até pregou, já ouviu alguém pregar e não está atento ao segredo que eu estou revelando aqui esta noite pelo Espírito Santo. Às vezes é necessário fechar a porta. Você quer ver um negocinho que o capiroto entra mesmo e faz bagunça? Chama-se mentira. Não, mas é só essa mentira para escapar disso aqui. Não vai nessa não, cai nessa não, sai fora disso. Essa mentirinha pode custar um preço caríssimo, até te pôr no inferno. E eu sei que você não quer ir para lá. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer? Quem quer ir para o inferno? Quem quer? Ninguém quer. Há momentos que é necessário fecharmos a porta. Há momentos que é você e Deus, eu e Deus, porque Ele quer falar conosco, Ele quer tratar conosco, Ele quer nos ensinar. Ficar no quarto a sós, porque Ele quer nos ensinar coisa diferente, coisa nova. Quem está entendendo? Fecha a porta para a mentira. Fecha a porta para o adultério. Fecha a porta para a vida dupla. Fecha. Fecha, 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 fecha. Traz, meu filho, traz. Ela começa a derramar. Começa a derramar. Eu disse que na Bíblia o azeite representa a unção do Espírito. Quantos têm o Espírito? Quantos têm o Espírito, irmão? Quantos querem mais desse Espírito? Pastor, por que você está perguntando? Eu vou te revelar. Pregador não pergunta isso à toa, isso é pelo Espírito. Um dia Jesus falou, as palavras que eu vos falo, falo pelo Espírito. É porque Deus te dá um livre-arbítrio.
Ele te convoca, Ele te chama, Ele te escolhe. Mas se você não quiser, irmão, vai perecer. E para você ser cheio, você tem que desejar ardentemente. Um dia Deus falou com Jeremias: não, Senhor, eu não passo de uma criança. É aquela desculpinha. Só sabe, Jesus, quebra o galho aí, não quebra não. Tu vai perder com ele. Se nós fizermos tudo aquilo que o nosso Senhor nos ordenou a fazer, ainda assim continuamos sendo um servo inútil. Você entende o que é isso? Deus quer ver o que você tem a oferecer a Ele, ainda que seja o teu nada. Tua serva não tem nada, não, tem um pouquinho. Ela ofereceu nada, e Deus aparece para multiplicar o azeite, para trazer vitória, para fazer milagre na vida dela, na casa dela. Ela oferece o nada e Deus oferece o dele tudo. Quem quer o tudo de Deus? Quem quer o tudo de Deus? Então ofereça o teu nada para Ele nesta noite. Tem algo que impressionou na palavra de Deus, impressionou ao mestre. Sabe o que é? A Bíblia diz que a única coisa que impressionou Jesus foi o homem que teve tanta fé, que ele diz assim: eu sou Senhor também, eu tenho servos, não precisa de entrar debaixo do meu telhado, diga apenas uma palavra e tudo ficará bem. Quem quer que Deus designe uma palavra em teu favor aqui hoje? Então vamos lá. Ela vai deitando. Traz outra, meu filho. Vai deitando, vai deitando. Quando eu disse que Deus falou com Jeremias e que ele disse não passava de uma criança, a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus queria treinar e ensinar algo para Jeremias, só que da forma que estava ele não ia entender. O que Deus fez? Deus precisou falar com ele: levanta. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem hora que você tem que tomar atitude. Deus não gosta de ninguém covarde, medroso, não. Não tenha medo aqui nessa cidade, porque o Todo-Poderoso, aquele que é, que foi, que adivinha, a brilhante estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, isso porque Ele é o princípio e o fim, por isso que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele está na tua vida, Ele está ao teu lado. Vai lá, Jeremias, dá uma levantada aí. Toma uma atitude, levanta e desce. Porque depois de levantar tem que descer. Porque você só vai ver o que Deus tem para te revelar quando você desce. Jeremias desceu aonde? Na casa do oleiro. Eu estou falando aqui de quê? De vasos. Mas eu disse que extraí uma mensagem que Deus me deu revelada. Porque isso aqui é um estudo. Uma mensagem, um estudo. A Bíblia diz que ele olhava para o oleiro. E o oleiro, olhe para mim, o oleiro fazia o vaso com as mãos, tá? O Senhor te molda com as mãos dele. O Senhor trabalha na sua vida com as mãos dele. Eu estou sentindo Deus aqui neste altar. Quem sente nesta noite trabalhar de Deus na sua vida? Seja verdadeiro. Jeremias olhava, ele fazia. Quando que não, o vaso quebra. Foi o oleiro que quebrou o vaso? Não. Foi o vaso que quebrou da mão do oleiro. Deus me trouxe aqui para falar essa palavra para você também. Tem hora que os ventos da vida, as situações deste mundo, vai te afogar tanto, te abafar tanto, que talvez vai aparecer algum tipo de rachadura. Você é vaso escolhido. Detalhe, é de barro. Aqui ó, se quebrar, esmunhecar isso aqui, irmão, para restaurar. Quem está entendendo? Só que o de barro tem como. É só amassar e dar forma. Quando o vaso quebra, o que o oleiro faz? Joga fora?
negativo. Ele começa a mexer nele de novo, e vai mexendo, vai mudando, até dar forma ao vaso. Deus está dando forma na vida de alguém aqui esta noite. É só deixar ele aparecer, é só deixar ele trabalhar. Dá uma olhada para esses vasos aqui, ó. Retira aqui, ó, isso aqui que está resplandecendo. Lindo isso aqui. Retira isso aqui, deixa só esses dois trançadinhos aí. O outro vai olhar assim, mas por que aqueles balainhos estão ali? Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque quem dá forma ao vaso é o que está dentro. O vaso só se torna importante Jesus chegou, deu fome, avistou uma figueira e falou: eu vou lá ver se nela eu acho fruto. Não achou um fruto, cheio de folha. Esse negócio de viver de aparência, crente vivendo de aparência. Desculpa a expressão da palavra, bonitão, gostosão, mas vazio de Deus, parecendo lata. O que você quer dizer com isso, pregador? Vou chegar lá, estou terminando aqui. Estou sentindo Deus aqui. Quantos que sente essa palavra entrando no seu coração? Quantos que está sentindo? É tão bom você pregar e ver quais que a pessoa vira piruleta dentro da igreja. Só que eu não ando preocupado mais com isso, pastor. Eu deixo que Deus me use da palavra, que essa palavra penetra dentro de você. E você sai aqui despertado, fortalecido, agraciado por esta palavra. Que esta palavra tem efeito em você e produza mais fruto ainda. Aleluia. Quando termina, acaba os vasos, a mulher fala assim: ô filho, traz mais um vaso aí para mim. Aí o filho responde como? Não tem mais? Não tem mais? Não tem mais? Não tem mais? O que você pediu para me repetir, pregador? Para você entender melhor a mensagem. Quantos são vasos de Deus aqui? É? Você tem deixado Ele aparecer na tua vida? Você tem diminuído para que a glória dele apareça? Ele te deu ministério, Ele te... Eu disse à tarde que Deus passava em revista. Deus continue sondando corações aqui, irmão. Deus entregou algo na sua mão. Seja responsável. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu um. E justamente o que recebe um, nossa, é tão pouquinho, não consigo granjear não, ó. Enterrou. Seja fiel no, e sobre muito te colocarei. Uricandarabás. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Sabe por que em muitos lugares você não vê mais o azeite? Eu cheguei numa igreja outro dia, bem pequena. Eu ia ministrar e quando eu cheguei dobrei os joelhos para orar. Estou escutando um barulho. Falei: Jesus, mas o que é esse barulho? Ele falou: mas isso aí é eu purinho. Falei: eu sei, mas por que o senhor quer me dizer com isso? O que o senhor quer me dizer com isso? Ele disse: porque aqui eu ainda posso falar. Aqui eu ainda falo. Aqui eu ainda posso usar profeta para falar, meu céu. Tudo isso rápido, o Espírito Santo falando comigo. Eu falei: mas por que o senhor está me dizendo isso? Porque ele falou: porque em muitos lugares e templos arrões tão grandes eu não posso mais falar. Aí eu preocupei, eu falei: mas por quê? Como assim? Ele falou: porque lá eles já falam por si só.
Há lugares que quando você fecha a porta para Jesus, ele não invade. Ele não vai arrombar não. O diabo arromba. Ele quer você de qualquer forma, porque ele quer levar você para o inferno. Mas Jesus é educado. A Bíblia diz que ele bate. Se alguém ouvir a voz e abrir, ele entra. Tem alguém aqui essa noite que está visitando aqui essa noite esta igreja, que ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica, de nenhuma denominação? Levante a mão, faz assim, por favor. Tem alguém? Não tem? Aleluia, aleluia, aleluia. Ai, Jesus, tem alguns lugares que eu passo que o Espírito Santo vai me apertando, fale, e eu fico segurando. Porque eu vejo Deus nesta igreja, eu vejo Deus. Quem tem a mente de Cristo discerne tudo, ninguém é discernido. As coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Vamos lá. Quando acaba, ela pede mais um vaso. Acabou o vaso. O que a Bíblia está dizendo? O azeite parou. O azeite para. Em muitos lugares o azeite parou. E aonde não tem um azeite, não tem candeia acesa. Ai, Jesus, eu sinto Deus aqui. Você acha que Deus só está falando quando tem alguém virando pirulito, perna para cima? Escola bíblica dominical, como Deus fala. Culto de terça-feira, vem para o culto de terça-feira. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Deus me disse que está na hora de decidir. Quantos aqui já decidiram? Está decidido que vai ficar do lado do Todo-Poderoso. Faz assim, deixa eu ver, quem decidiu? Deus seja louvado nesta noite. Tentando agora resumir a mensagem. Quando ela vai lá e diga ao homem de Deus do que aconteceu, o milagre chegou na casa dela. Aleluia. Aí Eliseu fala: agora você faz o seguinte, vai lá, vende, paga a dívida. Deus não vai te deixar chapada não. Amandaga, vamos ficar em pé, por favor. Eu tenho autoridade de Deus para dizer o que eu vou falar aqui. Aleluia, 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 aleluia. Deus me diz que está vindo providência para a vida de alguém aqui esta noite. Ela foi buscar vasos emprestado, porque não tinha. Sabe por que Deus mandou falar aqui hoje? Está findando o tempo de você tomar emprestado. Você vai ter para abençoar. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifique ao Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Prepare para mim aquela música, O Amor Maior, por favor, amor. Eu sinto Deus aqui. Fecha os teus olhos. É como Deus quer, não é como a gente quer, não. Aleluia, aleluia. O Espírito, ele orienta e ele guia em toda a verdade. Aleluia, aleluia. O pregador sabe quando é a hora que o Espírito está dizendo para ele parar. E esta noite eu tenho autoridade de Deus para dizer a você: faz assim, ó. Só quem está precisando de um milagre. Quem não está precisando, fica como quiser, fique à vontade. Faz assim, em forma de receber. Eu não vejo, não vê não. Deus também está trabalhando por você 24 horas e você não vê. Ah, eu tenho que ver. Não, Tomé, para com essa bobagem. Jesus apareceu lá dentro da sala, lá tudo fechado. É assim que eu e você vai viver quando chegar lá, viu? Passou na parede. Apareceu lá o Tomé. Mete o dedo aqui, rapaz. Se creres, verás a glória de Deus. Não foi a mensagem da tarde? Tem milagre chegando pra gente aqui. Tem. Escute o que eu estou falando. Vai vir gente aqui, ó, depois que eu for embora, no decorrer dos dias, pastor Cristiano, contar bênçãos que receberam aqui. Ou no som de Deus, Deus está falando comigo. Eu vejo pessoas assinando decreto aqui, coisas, contratos. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando ele disse: paga a tua dívida e você e teus filhos vivem do resto. A palavra vive. Vive. Você quer viver?
Ninguém vive sem o Espírito. Quem dá o Espírito é Deus. Se Ele tirar o seu Espírito, você cai aí agora. O corpo está em pé por causa do Espírito. Crente anda pelo Espírito, vive pelo Espírito, prega no Espírito, canta no Espírito, adora no Espírito, ora no Espírito. Sem o Espírito, irmão, você não chega a lugar nenhum.